boa noite, meus irmãos. Podeis assentar. Pela graça de Deus, estamos dando início ao nosso culto neste período de Natal, um culto em que a atmosfera do amor de Cristo é mais evidente, quando muitos, mesmo estando distante da palavra de Deus, neste período de Natal, eles se aproximam para ouvir as cantatas, ouvirem mais sobre o nascimento de Jesus. E eu desejo que os irmãos sejam abençoados nessa noite, através do culto que será presencial e também através das redes sociais, aqueles irmãos e amigos que nos acompanham. Que Deus abençoe a sua vida, que você realmente esteja com o propósito de estar aqui, com a intenção de realmente sair daqui diferente da forma que entrou. Deus nos abençoe. O tema dessa noite, antes de falar do tema, eu gostaria de dar um aviso. A irmã Selma, conforme avisamos pela manhã, no próximo encontro do PGM, dia 15 agora, teremos a presença do missionário da Junta de Missões Nacionais, pastor Estevão Trupe. O link será colocado no grupo da igreja às 17 horas. Mas, irmã Selma, será às 19, né? Então, a partir das 17 horas será colocado o link, mas a apresentação do pastor, a mensagem será às 19 horas. Meus irmãos, então vamos orar, pedir para que o Senhor abençoe a nossa noite, o nosso culto. O tema desta noite, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Cristo veio ao mundo para nos salvar. E é com esse intuito que nós estamos aqui, para pedir ao Senhor que nos abençoe, que tenhamos um culto abençoado, cheio da sua presença, para que o Espírito venha reinar em nossos corações, para que possamos dedicar a Ele um louvor sincero, uma oração sincera, porque Ele é o Deus digno de toda a honra e de todo o poder. Oremos, meus irmãos. Pai Celeste, queremos te agradecer pelo nascimento de Jesus. Ele veio ao mundo para salvar-nos dos nossos pecados e nos reconciliarmos com o Senhor mediante a nossa fé. Ó Pai, nós queremos nesta noite pedir para que o Senhor abençoe este culto. Abençoe cada irmão que está aqui presencialmente. Abençoe cada irmão que nos assiste pelas redes sociais, por aqueles amigos, também irmãos que nos acompanham, que eles possam sentir bem em nosso meio, que eles possam ter o mesmo espírito de adoração. Sabemos, ó Pai, que podemos ter chegado aqui por meio de lutas, dificuldades, mas sabemos que foi o Senhor que nos trouxe a este ambiente. E por isso, ó Pai, nós rogamos para que o Espírito do Senhor reine em nossos corações, para que o nosso louvor seja um louvor sincero, que nós possamos meditar naquilo que estamos entoando, para que nós possamos orar, ó Pai, confiadamente, que Tu és o Deus que responde às nossas orações. E que, ó Pai, também, através da mensagem, possamos entender que é a voz do Senhor que está sendo interpretada nesta noite. Enfim, ó Pai, seja conosco. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, nasceu, vamos adorá-lo. Cantemos, meus irmãos. Você veio nessa noite para adorar o nome do Senhor, amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, com toda alegria, se coloque de pé, vamos adorar ao nome de Jesus Cristo, que é o Natal, que é o verdadeiro Natal, e Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado, Ele merece toda a nossa dedicação, toda a nossa vida, toda a nossa entrega. Então vamos cantar: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, dizer que Tu és meu Deus.
Meus irmãos, ainda de pé, vamos ler em uníssono os textos que se encontram em João capítulo 1, versículo 1 e 14, e Mateus 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Amém. Poderia sentar, meus irmãos? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Podemos ver como que Deus ele é amoroso, maravilhoso. Ele teve a iniciativa de vir até nós. Nós não o buscamos. Ele teve essa iniciativa de se apresentar a nós. E Jesus Cristo é a representação de Deus em forma humana. Nós, neste tempo, iremos fazer o momento de dízimos e ofertas. Juntamente, iremos cantar cantam anjos em harmonia. Pai Celeste, nesta hora nós queremos agradecer-te pelas ofertas e pelos dízimos aqui. Queremos, ó Pai, rogar para que o Senhor venha abençoá-los, abençoar também aqueles irmãos que tão liberalmente estão contribuindo para a sua obra financeiramente. Querido Pai, que o Senhor multiplique estes recursos para que continue avançando a tua obra, Pai. Obrigado por tudo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Essa apresentação de Natal é o coro Doce Canto, Ministério Infantil.
sonho. Um anjo veio em sonho, sim, ao bom José. Disse pra Maria receber, sem nenhum temor, o que gerado nela está, o Filho do grandioso Deus, que irá nascer pra seu povo salvar. E o seu nome há de ser grande, Pai do seu povo remir. Vamos chamá-lo,
terra desceu e a luz anoiteceu. Proclamaram no céu que Jesus já nasceu. O Senhor, Rei dos Reis, o Pai, Rei da paz. O mundo transformou-se quando Cristo nasceu. O céu desceu e a luz anoiteceu. Proclamaram no céu que Jesus já nasceu. O Senhor, Rei dos Reis, o Pai, Rei da paz. O mundo transformou-se quando Cristo nasceu. Tudo isso aconteceu na noite lá em Belém. Brilhavam anjos pelo céu, cantando em fulgor. O céu desceu e a luz anoiteceu. Proclamaram no céu que Jesus já nasceu. O Senhor, Rei dos Reis, o Pai, Rei da paz. O mundo transformou-se quando Cristo nasceu. Da paz das homens, o Rei glorioso nasceu. E pelo mundo se ouviu as novas de amor. O céu a terra desceu e a luz anoiteceu. Proclamaram no céu que Jesus já nasceu. O Senhor, Rei dos Reis, o Pai, Rei da paz. O mundo transformou-se quando Cristo nasceu. Ele sai a Belém, o Belém do mar. Nosso Senhor, traz o mundo. O céu e a terra desceu. Que ela deve andar, para que quando ela cresça não se desvie dele. Assim tem que ser a vida das nossas crianças, sendo doutrinadas a seguirem a Jesus. Quantas crianças hoje não têm tido este rico privilégio de viver em lares que realmente a palavra de Deus tem sido proclamada, testemunhada. Meus irmãos, hoje tive o rico privilégio também de ter sido convidado pelo pastor Gerson para estar compartilhando a palavra dele com os irmãos. E por isso eu gostaria de convidá-los para que abram as suas Bíblias. No capítulo 2 de Mateus, iremos ler os versículos de versículo 1 a 12. Mateus, capítulo 2, dos versículos de 1 a 12. A minha versão é NAA, de repente os irmãos quiserem alguma ajuda aí para acompanhar. Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. A visita dos magos. Leiamos. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem, por favor. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as primícias de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato
em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai Celeste, agora iremos refletir sobre a Tua palavra, palavra que por si só já fala a história da visita dos magos. Ó Pai, que o Senhor venha agregar o Espírito do Senhor aos nossos corações, para que possamos entender a Tua voz e saber o que o Senhor deseja nos falar nesta noite. Usa o Teu servo, esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu coloquei como tema dessa reflexão nessa noite, a forma que algumas pessoas reagem ao Natal de Jesus. Mateus, quem escreveu este evangelho, era um judeu, um coletor de impostos. Seu propósito original foi escrever para um público judaico-cristão, para enfatizar a herança judaica de Jesus. Assim como em Jesus narrar que se cumpriu as profecias do Antigo Testamento acerca do Messias, desde antes mesmo do seu nascimento. No capítulo 1 do Evangelho, Jesus é apresentado como parte do povo de Deus, os judeus, por causa da sua genealogia e da sua ligação com Abraão, o pai da fé. Na verdade, Jesus é o Messias de toda a humanidade. Por si mesmo, com seu judaísmo, alguns de seus ancestrais foram gentios. No capítulo 1, os irmãos podem ver com calma, que ali citam o nome de 5 mulheres, e essas mulheres eram gentias. E muitas delas eram mulheres que não tinham o devido valor da sociedade por serem meretrizes. Mas Mateus, ele faz questão de citá-las por serem gentias e porque a mulher era excluída da genealogia. No segundo capítulo, que é o nosso texto base, embora tenha dito que o alvo original deste evangelho tenha sido para a maioria de judeus, Mateus ressalta o quanto um grupo de gentios, os magos do Oriente, tiveram uma atitude mais nobre quanto ao nascimento de Jesus, que o seu próprio povo escolhido não teve. E a proposta dessa noite é refletir com os irmãos, é apresentar aos irmãos e amigos que nos acompanham pelas redes sociais, 3 tipos de pessoas e suas reações à notícia do nascimento de Jesus. Podemos começar para um tipo de pessoa. São as pessoas que reagem com inquietação à notícia do Natal de Jesus. Podemos ler aqui no versículo 3, os irmãos, por favor, me acompanhem. Diz assim: ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Herodes era um rei
era um político cruel e astuto. A história diz que Herodes, o Grande, convenceu os romanos a torná-lo rei da Galiléia no ano 47 a.C. 7 anos depois, a Judéia também passou a ser incluída no seu reino. Herodes, ele era um idumeu da geração de Esaú, dos edomitas. Ele não era um judeu, portanto, e sua estratégia para ser bem aceito pelo povo judeu foi casar-se com a filha de um sacerdote e construir um templo de Jerusalém para presentear a nação. Pouco se importava em relação àquela tradição judaica. No entanto, acima de tudo, para ele a perda do seu reinado era mais importante. No verso 4, deixa claro que Herodes apenas desejava ser informado onde o rei dos judeus, haveria de nascer, pois ele sabia que o nascimento de um rei poderia causar revolta do povo e colocar em risco o seu governo. De fato, Herodes alarmou-se ao ouvir a pergunta dos magos. Os magos perguntaram: onde está onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ele se alarmou com essa pergunta, porque aqueles magos estavam procurando por um rei. Os magos procuravam por um rei recém-nascido e foram até Jerusalém para adorá-lo. Após ouvir esta notícia, Herodes ficou incomodado, ele ficou preocupado. Ele convocou todos os principais sacerdotes e os escribas de todo o povo, e para piorar as coisas para o seu lado, nos versículos 5 e 6, estes profundos conhecedores das Escrituras confirmaram a palavra profética do profeta Miqueias. Os irmãos podem conferir que eles reproduzem aquilo que Miqueias, o profeta, disse lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nos versículos 5 e 6, eles dizem: em Belém de Judá, porque está escrito por meio do profeta, se referindo a Miqueias: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o meu guia, que apacentará o meu povo Israel. Herodes tinha razão de ficar alarmado, porque as profecias confirmaram de fato que haveria de nascer o rei dos judeus. O nascimento do rei Jesus poderia colocar em risco tudo o que ele havia conquistado como rei. No seu pensamento, a vinda de um novo rei dos judeus representaria perda de poder, perda de reinado, de governo. Contudo, o que ele desconhecia era que o menino Messias veio para reinar nos corações e não a partir de um palácio. Meus irmãos, Herodes é um grande exemplo de pessoas que ficam inquietas espiritualmente por temer que Jesus afete seu estilo errado de vida. São pessoas que se opõem a Cristo, pessoas que se opõem à igreja, porque têm medo de determinadas questões que vão envolver a sua liberdade. Elas se preocupam com questões até mesmo relacionadas a ofertas e os dízimos, por exemplo. Elas deixam de buscar a Deus, porque aquilo vai trazer incômodo ao seu bolso. E muitas vezes essas pessoas, embora não contribuam com o reino de Deus, elas sofrem o revés de, às vezes, sustentar o vício de um filho, às vezes aquele dinheiro ser gasto com medicamentos, e às vezes gastos desnecessários em casa, por falta da sua fidelidade, incomodada com os irmãos que são fiéis nos seus dízimos.
Outras pessoas preferem viver da diversão, da fantasia do Papai Noel, do que viver uma vida de seriedade da história do nascimento do Filho de Deus. Diferente de Herodes, em muitas vezes outras pessoas até demonstram se importar com Jesus, aparentam gostar dos cultos e das músicas cristãs, porém seu testemunho de vida demonstra que se sentem incomodadas se Jesus vai afetar o seu status social, o seu emprego ou a sua falsa liberdade que tem entre os seus amigos. Preferem manter Cristo distante, por estarem mais preocupadas no que podem perder, em vez de vislumbrarem o quanto vão ganhar, ou o que vão ganhar com o nascimento de Cristo em seus corações. Nos versos 12 e 13, dizem que os magos foram avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, assim como José foi avisado em sonho, porque notadamente aquele homem tinha ódio de Jesus e queria matá-lo. Pessoas com esse tipo de visão de reino não têm parte com Deus. Deus não tem negócio com quem tem um coração dividido e incomodado. Ou está dentro ou está fora. No fundo, quem se sente incomodado em seguir a Jesus, é possível que ele, Jesus, já não esteja vivo em seu coração há muito tempo. Enfim, meus irmãos, que neste Natal não sejamos como Herodes, que ficou alarmado quando foi surpreendido com a notícia do nascimento do Rei Jesus. Que jamais sejamos pessoas que reagem com inquietação diante da notícia do Natal de Jesus em nossos corações. Podemos avançar um pouco mais para definir ou classificar um outro tipo de pessoa. Pessoas que reagem com indiferença à notícia do Natal de Jesus. Nos versículos 4 a 6 podemos ler, diz assim: Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Os principais sacerdotes eram guardiões da palavra de Deus, e eles estudavam com teólogos da época. Sabiam exatamente o que a Bíblia dizia sobre cada assunto. Para que os irmãos tenham uma ideia melhor, a educação que recebiam era completa. Começava aos 5 anos de idade, seguiam os rabis mais cultos, até a cerca de 30 anos, ou seja, estudavam por 25 anos as Escrituras, quando eram reconhecidos como rabis por direito e se qualificavam assim para educar outros discípulos. Contudo, apesar de conhecerem profundamente as Escrituras e de poderem orientar geograficamente aqueles magos, aqueles homens poderiam acompanhá-los à viagem até Belém. Estes intérpretes da lei não se interessaram em segui-los para adorar a Jesus. É por isso que em João capítulo 1, versículo 11 diz: veio para os seus e os seus não receberam. Aqueles estudiosos simplesmente fizeram um grande descaso, uma tremenda falta de interesse por uma profecia messiânica esperada por séculos, há séculos. É sabido por todos que 3 décadas depois, Jesus já estava se despedindo deste mundo, que aqueles homens, ao longo desse período, não mudaram. E a descendência daqueles homens, os sucessores deles, discordariam de Jesus, ainda adulto, e ao final conspiraram para levá-lo à morte. Homens
que não mudaram a sua forma de enxergar Jesus como Messias. Aqueles profundos conhecedores das Escrituras foram indiferentes à notícia do nascimento do menino Jesus. Eles sabiam da importância do fato para a libertação da nação, mas foram insensíveis ao nascimento do Messias prometido. No mínimo, deveriam unir-se à caravana dos magos, o seguirem para Belém para confirmar se tratava de algo verdadeiro ou não, ou até mesmo mandar alguém aí, encaminhá-los para que fossem com os magos. No mesmo lugar, eles permaneceram estáticos, mesmo ouvindo a notícia que o rei Messias havia nascido. O verso 3 diz que toda Jerusalém se alarmou também. Toda a cidade se alarmou com a notícia. Contudo, da mesma forma, ninguém na cidade se interessou em confirmar. Meus amados irmãos que estão aqui, os irmãos que nos acompanham também pela internet, os nossos amigos, a cada dia que passa, as pessoas estão cada vez mais frias em relação às questões do reino de Deus. São parentes e amigos que nós amamos, que pouco querem crescer a respeito da vida espiritual com Cristo. É uma pessoa que se acostumou com o nome Jesus. Ela não se incomoda porque há vidas vivendo e morrendo sem Cristo e sem salvação. Estão mais preocupadas em apontar o que os outros fazem, mas entra dia e sai dia e jamais demonstram na prática qualquer complacência com o sofrimento alheio. Não são ignorantes sobre a verdadeira razão do nascimento de Cristo, mas de certa forma ignoram pela sua indiferença quando se fala a respeito deste assunto. Aqueles sacerdotes e escribas demonstraram muito conhecimento das Escrituras, mas na prática foram um péssimo exemplo a ser seguido. Enfim, meus irmãos, tal como aqueles sacerdotes que foram indiferentes à notícia messiânica do nascimento de Jesus, há muitos hoje que conhecem o propósito do seu nascimento, no entanto, são insensíveis, são indiferentes, tal qual aqueles homens. São conhecidos como os crentes ateus. O que é um crente ateu? O crente ateu é a pessoa cujo conceito de vida e interesse pessoais são mais importantes que praticar o que Deus revelou na sua palavra. O fim destes é a separação eterna de Deus. Eles dizem que creem em Deus, mas na prática eles vivem como se Deus não existisse. Que não sejamos o tipo de pessoas que reagem com indiferença à notícia a respeito do Natal de Jesus. E por fim, meus irmãos, nós também temos as pessoas que reagem com adoração e louvor à notícia do Natal de Jesus. Eu quero ressaltar essa questão. Pessoas que reagem com adoração e louvor à notícia do Natal do Rei Jesus. Versículos 9 a 11 diz assim: Depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, com sua mãe. Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Os sábios, ou magos, eram importantes na maioria das administrações imperiais no Oriente Médio.
na Pérsia, de onde provavelmente veio esse grupo, porque naquela região haviam grandes sábios que estudavam as estrelas. Aqueles homens eram astrólogos, trabalhavam com magia, eles faziam adivinhações, os irmãos podem conferir em Daniel, capítulo 2, versículo 2, que embora a Bíblia condene veementemente a astrologia, a prática da adivinhação, esses sábios, os gentios que citamos no início, são apresentados aqui de uma forma, de uma perspectiva favorável, e somos incentivados a nos identificar com aqueles homens. Mateus, embora sendo judeu, ele ressalta a atitude daqueles gentios. Ele não está sugerindo que o horóscopo seja uma forma natural de buscar a Deus. Em vez disso, o que a passagem mostra é que Deus se revela onde quer que haja alguém a buscá-los. Os irmãos não precisam ir muito longe. Busquem nas redes sociais testemunhos de muçulmanos que se converteram em sonho, se converteram orando a Alá, e eles testemunham que ao longo da oração, ou até mesmo em sonho, eles dizem que foram orientados a procurarem os cristãos para que eles fossem conduzidos a Cristo e a palavra de Deus. Deus se manifesta da forma que Ele quer, e como quer, e com quem Ele desejar, e aqui no contexto, Ele usou os magos. Era comum para os magos visitarem terras estrangeiras, principalmente no nascimento e na coroação de um rei. Daí o fato daqueles homens seguirem direto para o palácio de Herodes. Quando um rei nasce, deve ser encontrado em um palácio. Foi isso que eles fizeram. Chegaram, passaram pelo povo que estava na cidade e foram direto falar com o rei Herodes. Na mente deles, o menino rei dos judeus estaria em um berço ou uma caminha em um palácio. Por isso que foram até Herodes e pediram para ver o recém-nascido rei dos judeus. Lá no versículo 2, nós lemos, e perguntavam: onde está o rei nascido, o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O termo rei dos judeus, relacionado a Jesus, tem conotação estritamente messiânica. Esse termo remonta ao pacto que Deus fizera com Davi. Na época, Deus prometeu suscitar um rei que ocuparia o trono de Davi num reino eterno. Meus amados irmãos, aqueles magos ignorados pelos sacerdotes, ignorados pelos escribas, apresentam as verdadeiras características de fé e adoração, dignas de serem imitadas por todos nós. Diferentemente da malignidade de Herodes, ou diferentemente da apatia dos sacerdotes e dos escribas, os irmãos podem conferir que nos versículos 9 e 10, dizem que os magos partiram para Belém, e a estrela que viram no Oriente estava diante deles, até que chegando, parou onde o menino estava. E em seguida diz que, quando eles viram a estrela, eles tiveram um regozijo, uma alegria, que o texto indica como intensa. Vemos ali, e vendo eles a estrela, no versículo 10, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Aqueles magos se alegraram com grande e intenso júbilo, porque eles sabiam que a estrela estava parada em cima do lugar onde estava o menino Jesus. Aquela estrela parada ali significava uma conquista, significava meses ou semanas pelo deserto, significava sofrendo as forças das intempéries, significava alcançar um objetivo. Da mesma forma, meus irmãos, precisamos nos alegrar por estarmos na presença de Jesus.
As pessoas precisam ver em nós que o Cristo a quem nos propusemos a seguir deve ser a razão de regozijo e de júbilo. As pessoas devem olhar para mim e perguntar por que eu devo identificar algo no Wellington, porque ele segue a Cristo. E as pessoas têm que olhar para mim e ver que em mim há regozijo e júbilo, porque eu sou um seguidor de Cristo. Tal qual aqueles magos, quando viram a estrela, eles de fato não identificaram a estrela, identificaram que ali havia o infante recém-nascido, talvez. As pessoas devem olhar para mim, devem olhar para você e perguntar se vale a pena seguir a Cristo. Se vale a pena seguir a Cristo, porque a nossa vida tem que expressar alegria e regozijo. Eu não vejo coerência um homem ou uma mulher cristãos dizendo que tem uma vida infeliz. Homens e mulheres dizendo que nada dá certo e que carrega vários arrependimentos, que demonstra gostar de viver de nostalgia, de coisas que aconteceram no passado e se prendem àquilo e esquecem que para conviver com Cristo temos que olhar para frente, para a luz de Cristo e para a cruz que Ele morreu para que nos desse alegria, não somente alegria terrenal, mas uma alegria plena e eterna. Meus irmãos, podemos aprender com aqueles magos que mesmo cansados, dormindo no tempo, caminhando por semanas, após virem a estrela parada onde estava o menino, se alegraram com intenso júbilo. Outra coisa que podemos ver também a respeito da atitude daqueles magos é que também se ajoelharam diante do menino Jesus e o adoraram. No versículo 11 diz: e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Mateus não narrou que aqueles magos saudaram ou prostraram diante do rei Herodes, mas Mateus ressalta aqui, ele diz que aqueles homens demonstraram uma atitude de humildade ao se encurvarem diante de um bebê, diante daquele bebê, e disseram que aqueles homens o adoraram por estarem cientes de que ele era o rei que buscavam. Muitos teólogos afirmam que os magos se lançaram ao chão como expressão de reverência diante de um ser superior a eles. A ideia era de se lançarem ao chão para que estivessem numa altura inferior à do menino Jesus. Tal qual aqueles magos, precisamos estar na presença de Deus, diante do nosso Rei Jesus, numa postura também de reverência, de adoração. Irmãos sabem que eu já estive na China e estava esperando o meu voo para o Brasil, e lá é muita gente, os irmãos sabem, então haviam cercados, e nesses cercados nós colocávamos as malas ali e sentávamos no chão esperando o voo. E de repente, grupos de família aqui, grupo de família ali, senta um muçulmano, ele senta em frente de mim, na minha frente, na verdade ele se ajoelha na minha frente, sem nada, e começa ali a orar ao Deus Alá. De uma forma interessante, um chinês saiu do outro lado, ele estava sentado num tapete, e ele tirou o tapete onde ele estava, e bateu lá nas costas do muçulmano, e deu o tapete para ele, ele agradeceu, e aquilo ali me chamou muita atenção. Por que me chamou a atenção? Eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Ele ficou de joelho diante de todas as pessoas que estavam ali, e ele estava reverenciando um Deus que não é o Deus que nós conhecemos, não é um Deus que nós amamos. E muitas vezes nós conhecemos o Deus vivo, conhecemos o Jesus que reina em nossos corações, experiência temos com esse Jesus, e nós temos vergonha, às vezes, de nos ajoelharmos diante do nosso Deus, até mesmo nos nossos quartos, em silêncio, só eu e Deus.
Meus irmãos, o exemplo daquele homem marcou o meu coração, que nós devemos nos humilhar, precisamos orar mais de joelhos, com uma atitude de humildade, chorarmos diante do Senhor para que perdoe os nossos pecados, coloque em nós uma atitude mais reverente, para que desçamos do trono do orgulho, onde o nosso rei possa assentar-se e reinar sobre nós, porque nele vivemos, movemos e existimos, é o que diz Atos 17, 28, nós não conseguimos viver sem Jesus, nós não conseguimos mover sem Jesus, e nem sequer existirmos, e muitas vezes estamos sentando no trono do orgulho, achando que nós somos. 11 ainda diz que os magos ofertaram os presentes mais caros da época, ouro, incenso e mirra. Diz assim, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O texto diz que eles abriram os seus tesouros e entregaram-lhe suas ofertas. O Senhor Jesus não pede o tesouro de ninguém que está aqui. O Senhor Jesus não pede a sua casa. Ele não pede o seu carro. Sabe por quê? Porque você e eu não temos nada. Você e eu não possuímos nada. Simplesmente usufruímos aquilo que já é propriedade do Senhor. Ele apenas nos deu licença para usufruirmos aquilo que nós temos em nossas casas. Somos apenas seus mordomos. Meus irmãos, eu convido-os para que orem comigo. Gostaria que os irmãos fechassem seus olhos. Certamente que o maior tesouro que Deus espera de nós não são os nossos bens, não são os nossos tesouros, as nossas joias, se é que temos. O que Deus quer de nós é a nossa vida, é o maior tesouro que nós temos, é a nossa vida. Neste período de Natal, qual é a resposta que você dará ao Senhor nessa noite? Permanecer inquieto, incomodado com o nascimento de Jesus? Ou talvez indiferente como Herodes foi, indiferente como aqueles escribas e sacerdotes, conheciam muito a palavra de Deus, mas a atitude deles não representava aquilo que Deus esperava de alguém que conhece a sua palavra, a sua revelação. Ou verdadeiramente nós pretendemos presentear o nosso Deus com uma vida de adoração, uma vida de louvor, conforme o exemplo daqueles gentios, aqueles magos, homens excluídos pelos judeus por serem astrólogos, por serem mexendo com magia, coisa errada. Aqui mostra que o amor de Deus alcançou a todos e usou homens pecadores para que se arrependessem e adorassem o Filho de Deus. Deus veio para a humanidade, a maior fonte de riqueza em termos de informação é essa, porque o amor de Deus nos alcançou. E por isso, meus irmãos, a minha pergunta é: qual será a sua resposta? Oremos. Pai Celeste, queremos te agradecer por esta palavra, agradecer porque o Senhor nos alcançou, e a nossa reação ao nascimento de Jesus é uma reação de adoração, de louvor, e nessa noite nós queremos nos ajoelhar diante do Senhor, para reconhecermos a sua grandeza, a sua majestade, reconhecermos que somos pequenos, e que somos orgulhosos, e nesta noite, ó Pai, nós rogamos para que o Espírito do Senhor quebrante o nosso coração, que sejamos, ó Pai, incomodados pelo Espírito do Senhor, para que adoremos o Teu santo e excelso nome com toda a reverência necessária. Tudo isso nós te pedimos e te rogamos, com o poder que há no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
com a sua bendita palavra. Vou passar a palavra para o irmão Bruno. Amém? Jesus é o nosso tesouro, Jesus é o nosso Rei. E qual será a nossa resposta? Eu te convido a cantar, a adorar esse Deus que merece de fato adoração, que merece de fato nosso louvor. Fique de pé, por favor, vamos cantar. Jesus, o Filho de Deus. Aqui não é o seu lugar.
meus irmãos, podeis assentar. Nós estamos caminhando para o encerramento. Eu gostaria de deixar 2 avisos. Na verdade, um aviso, que é a assembleia de domingo que vem, na parte da manhã. Os irmãos precisam comparecer a essa assembleia. É ordinária, assembleia ordinária, e conta com a presença dos irmãos. Extraordinária, assembleia extraordinária, para decidir a respeito da liderança da igreja para o ano de 2021. Eu quero aqui ressaltar, o pastor me cobrou ali, de manhã nós lembramos o aniversário da irmã Luísa e Luzia. E eu não sei se eu lembro de ter falado a respeito do aniversário da irmã Cida, que é a Luzia. E a irmã Luísa, não lembro de ter dito. Eu quero também parabenizar a irmã Luísa pelo seu aniversário também. Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade. Mais uma vez, podemos estar meditando sobre a sua palavra, refletindo sobre os ensinamentos bíblicos. Que os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor, que possa ser uma semana feliz, uma semana realmente cheia de vitórias. Vamos orar. Pai Celeste, queremos te agradecer pelo rico privilégio de existir a igreja. A igreja foi instituída por Jesus. E nós estamos aqui, ó Pai, celebrando o nascimento do teu Filho, o amado Jesus. Ele nasceu, viveu aqui entre nós e morreu na cruz injustamente, mas era um plano do Senhor para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo pela fé. E o Senhor ressuscitou o teu Filho e ele venceu a morte, e pela fé nós também vencemos a morte. Não há mais morte na vida do crente, porque sabemos que no dia que partirmos deste mundo, encontraremos contigo e viveremos contigo eternamente. Essa é a certeza que há no coração do servo do Senhor. Ó Pai, te agradecemos pelo nascimento de Jesus, e que este momento na história fique não somente gravado em nossos corações, mas que isso venha se transpor para a eternidade. Ó Pai, abençoe cada irmão que está aqui, abençoe aqueles que vieram te buscar. Ó Pai, que a resposta que eles tiveram no culto, entoado nesta noite, de adoração a Ti, através dos louvores, através das orações, das mensagens, que tudo seja um conjunto de fatores que venham enriquecer a vida espiritual de cada um. Ó Pai, abençoe a nossa semana, possa ser uma semana feliz, uma semana de realizações, de vitórias, de conquistas. Aniquila toda maldade, todo pecado que há e que cesseia o teu povo. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, que o Espírito do Senhor revista o nosso coração, perdoando os nossos pecados, fugindo do pecado, estaremos agradando ao Senhor. Ó Pai, cure aqueles que precisam ser curados, Senhor. Abra a porta de empregos daqueles que precisam de sustento. Ó Pai, e que o Senhor console os corações daqueles que estão enlutados e entristecidos. Nos abençoe, ó Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.
Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Uma semana abençoada.